Olá, meus amores! Olá, meus pichichinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu sou a Leona, pra quem ainda não me conhece. E eu vou pedir um favorzinho, um favorzão. Se inscreva, por favor, no canal. Ative as notificações, que é um sininho que tá aqui embaixo. Vai ativar essas notificações pra quê, gente? Pra que vocês não percam nenhum vídeo. Assim que sair o vídeo, você já tá bem antenado e vai saber o que a gente vai falar. Também, não deixe de seguir nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e no TikTok. Tudo bem? Posso contar com vocês neste momento de felicidade? E hoje, como vocês viram na capa do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como é ser professora e ser uma mulher trans. Vamos lá? Gente, não é fácil, já começa assim, né? Já começa detonando. Não é fácil ser professora. A gente sabe que no Brasil, ser professora é um desafio. Eu sou formada em letras, pedagogia e filosofia. A minha primeira formação é de 2007, mas antes disso já comecei como professora. Atualmente eu tenho quase 16 anos de profissão. É muito tempo, se vocês forem pensar. É um adolescente quase adulto, né? A gente já tá quase entrando na maioridade aí. E nesses 16 anos, eu já enfrentei muito desafio. Daí vocês pensam, ah, Leona, mas você começou a transição faz 10 anos. Sim, gente, eu comecei a transição faz 10 anos. Mas não significa que eu não me identificava antes como mulher. Eu, de repente, não entendia direito. Mas eu já tinha esse contato com o feminino e já era uma coisa muito aflorada em mim. Só que eu, dentro da escola, mesmo que seja um ambiente que você fala assim, a escola é libertadora, a escola pressupõe de que você tem que trazer liberdade e informação para os alunos e para os professores, não é bem assim que funciona. A comunidade escolar, ela pode ser muito preconceituosa e muito tóxica. Principalmente as comunidades pequenas. As escolas que você acha que confia, como foi o meu caso. Pra quem não sabe, eu estou desde 2007 na escola que hoje eu sou efetiva. Que eu sou professora de português nessa escola. E eu dou aula pro noturno, pro pessoal que faz supletivo. Seria o EJA, né? Que é Educação de Jovens e Adultos. E nessa escola, desde 2007, eu já enfrentei muita coisa que, olha, testou minha paciência. A reclamação, ou a principal preocupação que eu tive foi com colegas de trabalho. Eu hoje me abri mais, eu me sinto mais disposta a falar sobre isso, porque eu acho que eu já venci alguns tabus da minha vida para poder conversar com vocês sobre. Eu vou dar um exemplo. Eu tive, e eu já falei isso num vídeo, problemas com o banheiro, problemas seríssimos com o banheiro dentro da escola, porque no momento do começo da minha transição, as pessoas não entendiam, e talvez isso não ficasse tão explícito, a transição de que uma mulher transexual não tem nenhum problema. Ela não é diferente de ninguém. Ela não é diferente das demais mulheres. Ela está passando por uma transição e ela precisa de auxílio, ela precisa de carinho, ela precisa de entendimento. Então, nesse meio termo, nesse começo de transição, eu passei por privações em relação ao banheiro muito tristes. Eu já contei isso pra vocês e eu acho que foi uma das coisas mais chatas que aconteceu comigo, mas eu consegui reverter. Muita gente me pergunta, inclusive algumas entrevistas que eu dou, sobre ah, Leona, mas como é que é na escola? Você consegue lidar bem com os alunos? Você consegue lidar bem com a sociedade? A comunidade escolar no como um todo? Hoje eu consigo. Uma vez alguém me falou assim, Leona, quando você mudar por dentro, as pessoas vão ver isso por fora. Você vai mostrar o seu trabalho acima de tudo. Então mostra o seu trabalho, continua mostrando o seu trabalho, que a comunidade, os professores, enfim, toda essa equipe, todas essas pessoas vão ver o quanto você é maravilhosa, o quanto você é competente. E foi isso que eu fiz desde então. E hoje eu tenho orgulho de encontrar com alunos, encontrar com alunas, encontrar com colegas de profissão, conversar com eles sobre qualquer assunto e eles se identificarem comigo e verem que eu sou uma mulher trans. Vamos recapitular essa frase. Que eu sou uma mulher e que, independente de eu ser uma mulher trans, eles podem me respeitar como eu sou. Vocês entenderam? Será que eu tô sendo específica nesse ponto? Mas eu senti que depois de um tempo da minha transição, eu consegui ser mais firme. Eu consegui ser uma pessoa mais forte naquilo que eu era, naquilo que eu precisava contar para as pessoas das minhas verdades. E não foi mal nenhum nisso. Lembro que eu tive um aluno nessa mesma escola que ele se recusou a me chamar pelo feminino, recusou a me tratar como professora. E a gente chegou a ter um atrito. Eu, hoje em dia, se eu encontrasse, eu até pediria desculpas, porque de repente o meu modo foi de fato grosseiro. Porque eu queria me afirmar enquanto mulher, eu queria me afirmar enquanto pessoa. E é difícil isso. Mas de qualquer forma ele mudou de sala. Eu acabei não dando aula pra ele depois de uma semana ou 2 semanas. Eu achei que aquilo foi muito preconceituoso naquele momento. Eu continuo achando que a atitude
de quem mudou ele de sala foi muito preconceituosa, porque a gente tem que enfrentar o problema de frente. Não basta fugir, né, do problema. A gente tem que enfrentar, e principalmente na educação, quando você está tratando com a educação das pessoas, quando você está formando um ser humano, seja ele adulto, seja ele criança ou adolescente, você precisa passar por essas barreiras, né? Existe um caminho das pedras a ser feito. E talvez o caminho das pedras desse aluno foi encurtado por conta disso. Ele precisava ter aprendido a tolerar, a respeitar as diferenças de fato. Porque imagina, por exemplo, se eu tivesse uma sala que ninguém gostasse de mim e me mudassem dessa sala. Esses alunos nunca iriam aprender a conviver com a diferença, a conviver com respeito, sobre respeitar outras pessoas. O trabalho que o professor faz em sala de aula, ele vai além do conteúdo. E eu aprendi muito ao longo desses anos de que o meu conteúdo, a língua portuguesa, tem que ser auxiliado, ele tem que vir junto com questões como cidadania, respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, respeito às diferenças, respeito às minorias. E esse trabalho que a gente faz enquanto professor, desde o comecinho até o final, até quando a gente forma os nossos alunos, ele tem que ser um trabalho consistente, ele tem que ser um trabalho feliz e bem realizado. Então, seja você quem for, esse trabalho tem que ser completo. E esse trabalho tem que ser bem feito, principalmente no mundo de hoje em dia, que a gente encontra tantas pessoas diferentes. A gente tem questões como a questão racial, que a gente discute bastante. Então, falar sobre isso em sala de aula é muito válido. Se tiver algum professor ou professora me assistindo aí agora, tenho certeza que vai concordar comigo. A gente precisa trabalhar as diferenças dentro de sala de aula. Eu, talvez por ser uma mulher trans, tentei ao máximo trabalhar isso com os meus alunos e educá-los para que eles pudessem ser a melhor versão deles mesmos, mas respeitando todas as diferenças. Muito engraçado isso, né? Porque agora, por conta da pandemia, a gente tá um pouquinho afastado, e como eu tive período de depressão, inclusive por isso que eu não fiz vídeos durante um tempo, eu também fiquei afastada do meu serviço. Mas pensando tanto que eu já trabalhei, assim, e pessoas maravilhosas que eu conheci, tanto professores quanto diretores, coordenadores, mas principalmente os meus alunos e alunas, assim, eu tenho muita saudade de encontrar com eles e saber que aquelas pessoas que estão em formação, uma formação acadêmica, elas também estão ávidas por conhecer novas oportunidades, novos professores. Vocês lembram do tempo de escola de vocês? Eu lembro, assim, com uma felicidade. Apesar de ter sofrido muito bullying, mas o ambiente escolar, ele tem tudo pra dar certo, sabe? É tão legal a gente lembrar disso. E veio um fato agora na cabeça de que esses dias um aluno meu se descobriu homem trans e me deixou extremamente orgulhosa, assim. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que ele se abriu, que ele falou sobre isso. E na época que eu dei a aula pra ele, inclusive, eu já tinha até comentado, já tinha até conversado com ele, se ele um dia já tinha pensado nisso. E hoje ele é casado e ele vive muito bem, ele tá começando a transição. E eu percebi que eu fiz diferença na vida dele, assim como eu fiz diferença na vida de muita gente. O professor, ele tem essa função. E independente de eu ser trans, isso não vai mudar. Posso ter 30 anos como professora. A função de eu educar os meus alunos para o futuro, fazer o bem, para serem pessoas de bem, isso nunca vai mudar. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo pensando nessa saudade, pensando no quanto eu já modifiquei a vida das pessoas e quantas pessoas já modificaram a minha vida. E dizer que pessoas trans que estão aí assistindo e que querem fazer uma faculdade, pensam em mudar o mundo sendo professores, vocês estão certos. Continuem nesse caminho que vocês têm tudo pra brilhar. Mesmo não sendo reconhecido no Brasil, né, financeiramente. Eu quero deixar esse meu muito obrigado a todos os professores do Brasil. A gente se vê no próximo vídeo, com certeza. Deixem o like de vocês, o comentário se vocês gostaram desse vídeo. Eu vou trazer sempre vídeos assim, com novidades e com impressões e fatos da minha vida, pra que a gente possa conversar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.